Bom, aula número 11, a providência divina em Ruth, é o nosso curso, e hoje a gente vai conversar sobre o governo divino. Semana passada nós falamos sobre descanso e proteção, e a gente viu que no capítulo 2, quando a gente termina o capítulo 2 de Ruth, a gente entende que as necessidades pontuais, que era de comida e sobrevivência, elas foram atendidas. Mas que ainda, tem uma necessidade para ser atendida, porque o versículo 23 do capítulo 2 termina dizendo que Ruth morava com a sogra ainda. Isso dando uma pista de que essa necessidade de um marido, ela deveria ser cumprida ou deveria acontecer na vida de Ruth. A gente também viu a figura do Goel, do resgatador, que é aquela figura que está prevista na lei de Israel, na lei de Moisés, que é também uma lei de caridade, uma lei de amor, uma vez que é uma lei que Deus espera que o povo, o seu povo, cumpra as leis. Gente, vamos desativar os microfones aí, tá bom? É uma lei que Deus espera que essa lei seja cumprida a partir da vontade do coração do Filho de Deus, porque é uma lei que não tem prevista na sua formulação uma punição para o não cumprimento. Então, é uma lei voluntária. Assim como a lei da respiga, que é uma lei voluntária, que o dono do campo, o agricultor, ele tem a opção de abrir ou não para os necessitados virem e fazer a coleta do que sobra. A lei do Goel é a mesma coisa, do resgatador é a mesma coisa. Não é uma lei obrigatória. É uma lei que está prevista na Torá, é uma lei que foi dada por Deus a Moisés também, como todas as outras, mas não tem uma punição para aquele que não obedece à lei. Então, ela é facultativa. E Boaz, a gente entende, desde que ele é anunciado ali no capítulo 2, no início do capítulo 2, a gente entende que ele é um resgatador perfeito para Ruth e para Noemi. Noemi reconhece depois que Ruth chega com as mãos cheias de alimento, de sustento para casa, ela entende que Boaz é o resgatador perfeito para Noemi, para Ruth, desculpa. E ela vai fazer, fazer os seus planos ali, que a gente tem gente que está doidinha para saber sobre os planos da Noemi, né? Mas a gente ainda vou deixar vocês um pouquinho em stand-by ainda com isso, para a gente poder falar de governo primeiro. E Boaz tá errado aí, viu, gente? Tá com os S aí, na hora de digitar, saiu com S aí, tá bom? Saiu Boas, né? O corretor aí entendeu que era Boas em vez de Boaz. Depois eu corrijo lá para mandar para vocês. E também a gente aprendeu que Boaz é um tipo de Cristo. Quando a gente estuda tipologia bíblica, a gente vai ver que Boaz é aquele que aponta Cristo como o nosso resgatador. Então, quando nós olhamos para a vida de Boaz, a gente pode também olhar para a vida de Cristo e ver que as obras deles, a obra de Boaz, aponta para a obra de Cristo na cruz, para o nosso resgate e de como ele nos adotou, como Deus nos adota como filhos através da cruz e como Cristo nos toma como noiva, assim como Boaz vai tomar Ruth como noiva. Mas a nossa aula hoje é governo divino. Então, um dos aspectos da providência de Deus, da doutrina da providência de Deus, é o governo e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus domina absolutamente sobre todas as coisas. Não há nada que escape ao governo de Deus, ao domínio de Deus. Então, ele é todo abrangente. Ele alcança tudo e todos em qualquer parte do universo, seja conhecida pelo humano, seja não conhecida pelo humano. Isso fisicamente, a gente já conversou, eu vou passar rapidamente por isso, porque muitas coisas disso aqui a gente já conversou nas nossas aulas. E não é só no que se refere ao aspecto físico da criação, mas também ao aspecto moral e ao aspecto espiritual. Então, Deus reina sobre tudo e sobre todos, e é um reino constante, é um reino absoluto. Deus não deixa de maneira nenhuma a sua criação em momento nenhum.
ele tanto a questão da providência quanto a questão do governo está muito ligado, porque Deus está constantemente governando a sua criação. É um governo totalmente soberano e invencível, ou seja, não tem ninguém no universo que possa fazer frente ao governo de Deus. Então, isso a gente mais para frente a gente vai falar a respeito um pouquinho disso. E ele também é invencível. Não há quem possa fazer frente no sentido de guerrear contra o governo de Deus. Ele é invencível. E por ele ser soberano e invencível, ele é justo e santo. Justo porque tudo aquilo que Deus faz não está contaminado pelo pecado, ou seja, não está contaminado por nada que faça com que haja injustiça no seu governo. E santo porque ele está totalmente separado, nesse sentido, ele está separado da sua criação, então não tem nada que afete o governo dele. Não há nada que possa influenciar negativamente o governo dele, diferente do nosso governo, né? Que qualquer coisa influencia a corrupção, as questões de influência, né? Que a gente chama de lobby, né? Quando, por exemplo, tem uma indústria alimentícia que quer usar soja transgênica, não transgênera, ó, transgênica. E essa soja, ela é, vamos dizer assim, não recomendada. Não, vamos dizer não, ela não é recomendada para a saúde, mas por conta de um lobby, de um ganho financeiro alto, e que seria bom para ambas as partes, tanto para o governo como para a indústria alimentícia, essa indústria coloca um representante lá, representante dentro do governo, para fazer lobby, para fazer assim uma influência dentro do governo para que o uso daquela soja seja aprovado. Diferente disso do nosso governo, do governo humano, isso não acontece no governo divino. O governo divino é totalmente santo, separado de todas essas coisas que a gente pode chamar de corrupção, de influência, de lobby, seja qual for o sentido humano que isso receba. O governo divino tem sempre um propósito, sempre tem um propósito. Não há nada que Deus execute dentro do seu governo que não siga um plano pré-determinado por Deus lá na eternidade passada. E por causa disso, ele se torna incompreensível para nós. Não incompreensível no sentido de que ele não tem sentido, de que ele não tem nexo, de que ele não faz seja incompreensível no sentido de não ter sentido nas coisas que ele faz. Como às vezes a gente vai atrás de alguma coisa, de aprender alguma coisa, e a pessoa explica ou a gente pega um determinado texto e aquilo não faz sentido na nossa mente porque não é inteligível. Não, não é esse sentido. É incompreensível exatamente por ser o contrário, porque nós não temos inteligência e suficiente, né, para chegar à compreensão daquilo que ele está fazendo. Então, o problema dessa incompreensibilidade não está em Deus, está em nós, seres limitados e finitos, que não conseguimos compreender os propósitos de Deus. Mas, apesar de ser incompreensível, o governo de Deus é sempre gracioso para aqueles que se rendem a Ele. Então, tudo que acontece através do governo de Deus nas nossas vidas é por pura graça de Deus, ou seja, nós não merecemos. Nós recebemos de graça porque o amor dele transborda nas nossas vidas. Então, o governo de Deus, mesmo que incompreensível, muitas vezes, ele vai ser sempre gracioso para o Filho de Deus. Vai ser sempre gracioso para aquele que se coloca em submissão a esse governo. Já para os ímpios, aqueles que não aceitam, né, Cristo como Senhor e Salvador, não reconhecem o poder de Deus, a influência, a gente
Só uma curiosidade, vocês ficaram também sem som? Sim, sim, todo mundo, acho. Ah, Sem som. tá, ok. Tem um recadinho aqui no Zap pedindo para permanecer na reunião. Ô, Amanda, põe uma musiquinha para nós. Põe uma outra musiquinha para nós. Até ela chegar, né? A gente vai ficar nesse muito parado. Faz favor, né? Põe uma musiquinha aí que a gente vai louvando. Vai adorando. Estão ouvindo? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o Ai, meu morreu. Uhum. Aí, voltou? Voltamos? Voltou. Gente, é o meu computador que deu um problema aqui com o plug da, da bateria. Ele tá com mau contato e qualquer movimento ele escapa. Desculpa, viu, gente? Me perdoem. Todo mundo aí ou alguém foi embora? Vamos voltar lá então. Tudo bem, estão com a tela aí, gente? Porque ele tá bem lento aqui para mim. Sim, estamos ouvindo. Sim. Você fechou como é que eu aqui? E quando acaba a bateria não, né? Quando ele desliga, quando ele volta bem lento. Então eu preciso esperar que os comandos, eu dou o comando e espero ele obedecer o comando.
vamos lá. Então, a gente estava falando, né, que ele é gracioso para os filhos de Deus, para aqueles que se submetem ao seu governo, mas ele também é condenatório para aqueles que não se submetem ao governo de Deus. Então, nós vamos entender sempre que o governo de Deus vai sempre, como ele é sempre justo e santo, ele vai entrar com graça e com misericórdia para aqueles que estão debaixo do seu governo, mas também vai entrar com condenação para aqueles que não se submetem ao seu governo. Então, muitas vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem com pessoas tão boas que nós conhecemos, mas aí a gente entra naquela questão de não compreender os desígnios de Deus, porque só Deus conhece o coração do homem. Então, só Deus é que sabe realmente, de verdade, o coração que está submisso ao seu governo e o coração que não está submisso ao seu governo. Então, ele vai entrar ou com graça ou com condenação a partir daquilo que o coração do homem expressa diante do seu governo. E o governo divino, ele está presente tanto nas Escrituras, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, vai citar Deus como rei, como rei de toda a terra. Salmo 47 vai dar um vislumbre disso, que ele reina sobre todas as nações, que ele também é chamado Senhor dos Exércitos, na questão de que ele é superior a qualquer coisa que possa existir na face da terra. Todas as coisas estão em suas mãos por conta disso. E no Novo Testamento, esse reino universal dele também aparece sempre, e a gente vai encontrar expressões, por exemplo, como Senhor do céu e da terra, como está no Antigo Testamento, a gente também encontra no Novo, e a famosa citação de Timóteo, que ele fala Rei dos reis e Senhor dos senhores, isso dizendo a respeito do senhorio de Jesus Cristo, que ele, como Pai, reina sobre todas as coisas, sobre todas as nações, e por isso ele também é o Senhor dos exércitos, e por isso ele alcança todas as áreas, as dimensões da criação de Deus, seja a dimensão moral, seja a dimensão espiritual, seja a dimensão física da criação dele. Então, quando a gente quando a gente estuda sobre a questão, hoje eu estou meio preocupada com isso, eu me perco, me perdoem, viu, queridos? Quando a gente estuda sobre a providência divina, a gente vai entender que existe uma grande relação entre a preservação de Deus e o governo de Deus. Mas a gente precisa pegar essa atividade governamental de Deus e entender que ela vai ser realizada por Deus, o governo vai ser realizado por Ele, a partir do propósito direto que Ele tem para a sua criação. Então, tudo que está relacionado ao acontecimento real, dentro do tempo, daquilo que Ele planejou na sua mente, isso vai acontecer através do governo dele nas nossas vidas, na vida da criação, no passar do tempo da consumação de todas as coisas. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente pode pegar, por exemplo, um governador, um candidato ao governo de um estado, por exemplo. Esse governador, ele vai se juntar com esse candidato ao governo, ele vai se juntar a outras pessoas e ele vai fazer um plano de governo para apresentar para aqueles que vão votar para o governo, né? No caso, a gente está falando de uma democracia aqui. Então, ele tem que apresentar um plano para que as pessoas votem naquele plano. Então, quando ele apresenta o plano, a gente pensa que a gente está votando na pessoa, mas, na verdade, a gente deveria votar no plano que ele apresenta. Então, Deus, ele fez esse plano de governo.
E esse plano de governo, ele vai se cumprir de uma forma real nas nossas vidas. Então é por isso que a gente precisa, quando nós olhamos para a providência divina, é tão importante a gente dar esse peso para a questão da realização do governo de Deus, não só na questão de que ele é o rei, mas na questão de que ele vai colocar em prática aquilo que ele definiu na eternidade passada. Então, é a execução real daquilo que ele planejou, daquilo que ele tinha em mente e que ele planejou para a criação. E isso nos aponta mais uma vez para os atributos de Deus. Então, quando nós olhamos para o governo de Deus, nós vemos que ele é o governador de todas as coisas, que ele é o rei, que ele reina sobre todas as coisas, porque ele é onipotente, ele tem poder para isso. E o poder dele é incomparável e inesgotável, superior a qualquer coisa que nós possamos entender como governo. Então, esse poder para governar, ele tem não só autoridade para governar, mas ele tem poder para governar. Diferente de um governo humano, que quando faz o seu plano de governo, coloca as suas ideias no papel, nem sempre ele tem poder para executar aquele plano de governo. Ele vai ficar dependendo de outras pessoas, por exemplo, como os deputados, como os vereadores, como os senadores, a questão judicial, não é? Para poder colocar aquilo que ele planejou no plano de governo dele para executar no governo que ele vai iniciar. Já Deus não. Deus ele já tem todos os elementos na mão dele para executar o governo dele, para colocar em operação aquilo que ele planejou. Ele não depende de ninguém, ele tem poder pleno para isso. Mas não adiantaria nada ele ter poder para colocar em prática o seu governo se ele não estivesse presente junto à sua criação para executar o seu governo. Então não basta só ser onipotente, ele tem que ter presença em todas as suas ações governamentais. Então é Deus, essa presença de Deus na criação, que está presente em todas as áreas, em todas as esferas, é que fornece o suporte para o poder dele operar no governo. Então não adiantaria nada ele ter poder se ele não estivesse presente para executar o seu governo. Então é tão importante a gente entender isso, esse conjunto, né, desses atributos de Deus, onipotência, onipresença e também a sabedoria. E sabedoria entendendo como onisciência naquela questão de ter todo o conhecimento, mas de ser totalmente sábio para colocar em prática o seu conhecimento. E é essa sabedoria que vai trazer beleza e ordem para o governo de Deus. Então, quando um candidato a governo, ou um governo humano, planeja, constrói, né, coloca no papel o seu plano de governo, ele não é totalmente sábio. A sabedoria não está completa nesse governo humano. Isso a gente vê logo no começo do início do governo de alguém, ou seja, de um presidente, ou de um governador, de um prefeito, que ele tenta colocar aquilo, né, em prática e, de repente, várias coisas acontecem que tornam inviável aquele plano de governo. E muitas vezes nem é colocado em prática e nem é cogitado se colocar em prática, porque logo de início se percebe que é totalmente inviável. Por quê? Porque faltou sabedoria, capacidade intelectual de ter aquilo. Não só de recursos, mas também de viabilidade intelectual. Então, o governo de Deus, ele é totalmente perfeito, porque ele tem poder para executar tudo, porque todos os elementos estão nas suas mãos para que o governo dele se concretize. Ele é onipresente, ele está presente em todas as áreas, em
todas as esferas para poder energizar a criação e também atuar, né, fazer com que as suas criaturas atuem como meios secundários para a execução do seu governo, e também ele é totalmente sábio no sentido de que não há falha nenhuma no planejamento e a execução vai sair exatamente como ele planejou. E como é que nós podemos aplicar essa questão toda do governo dele nas nossas mãos, do governo dele em nossas vidas, quando nós falamos debaixo da providência divina? Primeiro, a gente precisa colocar nas nossas mentes e nos nossos corações que a gente não precisa se apavorar com tudo que está acontecendo no mundo. Ele escreveu a nossa história, lembra que nós falamos nas 2 aulas passadas, de que ele escreveu a história do começo ao fim. Então ele tem todos os elementos da história para conduzi-la até chegar à consumação de tudo que ele escreveu. Então, muitas vezes a gente se apavora, mas a gente esquece que esse apavoramento só vai nos prejudicar, vai trazer ansiedade, vai trazer um desconforto, vai trazer um sofrimento e vai gastar as nossas energias previamente. Então, a gente não pode viver apavorado com as coisas que estão acontecendo. A gente precisa, sim, nos colocar em humildade debaixo da mão do Senhor, debaixo do governo dele, e entender de que ele está trabalhando. Lembra, eu não lembro qual político que falou que tinha um slogan assim, deixa ele trabalhar, alguma coisa assim. Deus está trabalhando, não tem ninguém impedindo o trabalho dele. Deus está trabalhando independente do que a gente está vendo, independente do que os nossos olhos humanos e do que a nossa mente está presenciando nos nossos dias e desde que a criação foi trazida à existência. A outra aplicação que a gente traz para nossas vidas é nunca atribuir a Satanás o governo desse mundo. Muita gente diz, né, e muitas seitas e muitos religiosos, cristãos mesmos, atribuem muito poder a Satanás, como se Satanás tivesse poder para governar as coisas. Satanás e seus demônios, eles só cumprem aquilo que Deus designou para que eles cumprissem. Eles são servos de Deus assim como nós somos. Toda criatura, ou do bem ou do mal, esteja essa criatura debaixo do governo de Deus, no sentido de reconhecer o governo, todos são servos de Deus, todos. Até o ímpio que não reconhece o governo de Deus, ele é servo de Deus, ele é servo do governo de Deus, ele está nas mãos de Deus. Então, nós não podemos atribuir as coisas a Satanás como se ele tivesse poder para governar o mundo ou governar alguma situação. Alguns anos atrás, era muito assim forte na igreja brasileira a questão de batalha espiritual. E muita gente ensinava sobre essas questões dos principados e potestades regionais, que eles controlavam, né, certas regiões do mundo, certas questões da política, dando a esses seres caídos um poder que eles não têm. E eu estou dizendo poder de governar, não o poder de fazer o mal, porque o poder de fazer o mal eles têm, isso também está debaixo do governo de Deus, mas não o poder de governar. O único que governa todas as esferas é Deus, e não há ninguém que faça frente ao governo dele. E por último, né, a última aplicação que a gente pode ter hoje é entender que não há sorte, desde que a gente vem falando sobre providência, né? Então, nunca atribua a sorte às coisas boas que acontecem na sua vida. Eu não posso atribuir a sorte às coisas boas que acontecem na minha vida. Tudo vem das mãos do Senhor. Então, Jó, quando fala, né, no seu livro, quando ele está no meio da sua provação, ele diz que tudo vem das coisas da mão do Senhor. Ele diz, recebemos as coisas boas e não vamos receber as más. E ele dá glória a Deus, dá glória devida a Deus por aquilo que ele está recebendo naquele momento. Então nós precisamos também ter isso como filhos de Deus e como aqueles que estão submissos ao seu governo e estamos vivendo debaixo da providência de Deus. Nós precisamos dar essa devida glória ao Senhor. Tudo que é bom
vem das mãos do Senhor. E tudo que é de uma forma que num primeiro momento a gente acha que não é bom ou que nos causa sofrimento, também está debaixo do controle desse governo de Deus, porque nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e os propósitos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas. Então, o Salmo 121 vai dizer que enquanto nós dormimos, ele vigia por nós. Esse vigiar é governar, é continuar governando, cuidando, preservando, tomando as nossas vidas nas mãos dele e nos guardando. Então, até mesmo quando nós dormimos, nós entendemos que ele cuida de nós. Assim como essa bebezinha aí está dormindo, né? Simplesmente aí, né? Abandonada no ombro da sua mãe, né? Ela está assim mesmo que abandonada, né? No sentido assim de totalmente relaxada, despreocupada. Ela simplesmente se deixou cair, adormecida no ombro da sua mãe. É assim que nós deveríamos descansar no Senhor. Porque quem não confia no governo providencial de Deus não aprende nunca a descansar no Senhor e a esperar nele. Então nós precisamos ser como essa criança, que simplesmente se deixa encostar no ombro de Deus e dorme tranquila, sabendo que o governo de Deus é conforme a sua vontade, boa, perfeita e agradável na vida daqueles que se submetem ao seu governo. Certo, crianças?